Olá, um bom domingo para você, chegando quase na passagem do ano de 2023 para 2024. Se você tem me acompanhado aqui aos sábados e aos domingos nos nossos vídeos, você deve lembrar da última palavra que Deus deu no final de 2022 e começo de 2023. Deus deixou muito claro que os nossos planos eles iriam se realizar a partir do momento que nós, eu e você, fôssemos firmados por Deus. Ele firmaria a nossa vida desde que nós fizéssemos o que o agradasse. Ou seja, se você o agradou em 2023, com certeza você teve uma vida firmada em sucesso, em vitória, em cura, em restauração, em sucesso, em prosperidade, porque eu e você fizemos aquilo que agrada ao Senhor. E partindo desse princípio, nós chegamos num ponto que nós estávamos reunidos aqui na nossa família, conversando todos juntos, e nós perguntamos uns aos outros: será que haverá crentes no céu? Você vai falar: Renato, você ficou louco? Claro que haverão crentes no céu. Vamos conversar sobre o tema. O que é crente? Crente é aquela pessoa ou aquela pessoa que crê em algo, que crê em alguém. O crente é uma pessoa que acredita em algo ou em alguém. Então, crente pode ser a pessoa crente em qualquer coisa. Mas nós estamos falando aqui em crentes em Jesus. Ou seja, o crente em Jesus Cristo, ele crê no Evangelho de Jesus Cristo. Não é o Evangelho segundo tal, segundo tal, segundo tal. É o Evangelho de Jesus Cristo escrito na Bíblia. Esse é o crente em Jesus Cristo. E ele faz tudo de acordo com esse Evangelho. O crente em Jesus Cristo tem uma fé total em Jesus. O crente em Jesus Cristo, ele não tem um coração duro para as verdades de Jesus. O crente em Jesus, ele crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador e ele ouve e crê naquilo que Jesus fala, que ele salva e dá a vida eterna. Então, esse é o crente em Jesus. Mas o que acontece? Jesus disse assim: olha, seja crente, não incrédulo, crente nele, não em outras coisas. Mas saiba também que crente o diabo também o é. E a Bíblia diz que ele é crente, ele crê e treme diante da palavra do Senhor Jesus. Ou seja, ser crente não é só crer, é crer e praticar. Se você é um crente que só crê, mas não pratica, não está de acordo, com certeza você e eu somos um crente meia boca, um crente que não vai chegar ao céu, porque nós não agradamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ser crente não te leva ao céu. Ou seja, nós temos que entender que a palavra do Senhor diz assim: se você é um crente que crê, mas não pratica, a tua religião é vã. O que significa ser uma religião vã? A religião vã é aquela pessoa que se diz crente, mas não consegue entender três situações que quem é crente deve ser. Por exemplo, nem todo crente é servo. Por quê? O crente servo é aquele que faz tudo o que o seu Senhor quer, independente de pensar em si. Ou seja, nem todo crente é servo, mas todo servo é crente. Consegue entender? Segundo, ser crente não significa ser filho, porque o filho é aquele que faz tudo para agradar o pai, para não decepcioná-lo, para que o pai sinta orgulho dele. Ou seja, o filho está sempre crente naquilo que o pai diz, mas nem todo crente é filho. Outra palavra, que ser crente é complicado porque não entende o significado de ser amigo de Jesus. O amigo de Jesus é aquele que faz tudo o que ele quer, que já deixou de ser servo e passa a ser amigo. É um filho, mas é um filho que também é um amigo, porque o amigo é aquele que é fiel em todos os momentos. Então, ser crente não significa ser amigo de Jesus.
Ser crente não significa ser filho de Jesus. Ser crente não significa ser servo de Jesus, porque Satanás é servo, não pratica a religião cristã, portanto, a religião dele para nós cristãos é uma religião vã. E se você não pratica, você está, mas crê, mas não pratica, a tua religião é vã, porque você não consegue distinguir essas três palavras. Porque quando você é crente de verdade, você diz, eu não sou crente, eu sou o servo de Jesus Cristo. Porque ele disse, você é o meu servo fiel. Você, quando é crente, realmente diz, eu sou o filho de Jesus. Ele vai dizer para você, vai dizer assim, Jesus me escolheu como filho amado. Uau! E se você é crente e realmente é um amigo, você dizer, o Senhor Jesus e eu temos uma relação íntima, onde eu e ele não nos escondemos nada e tudo que Jesus faz revela a mim antes de fazer qualquer outra coisa. Ou seja, ser amigo de Jesus estabelece uma relação confidencial. O crente é aquela pessoa que se orgulha de ser crente, mas não se orgulha de ser servo, o crente não se orgulha de ser filho, o crente não se orgulha de ser amigo. Voltando, o diabo também é crente. Então entenda, vai haver crente no céu? Não, crente no céu não vai haver. O que vai haver no céu são os servos de Jesus, os filhos amados do Senhor Jesus e os amigos de Jesus. Esses sim vão estar nos céus, porque, como já disse, fazem e não se importam com sua vida própria, são porque amam e são amados, e são amigos porque querem sempre ter uma relação íntima com o Senhor Jesus. Esses são os que irão viver no céu. O crente se preocupa em dizer, eu sou crente daquela assembleia, eu sou crente evangélico, eu sou crente protestante, eu sou crente católico romano, eu sou crente, que agora é a moda da church, tudo falando em inglês, né? Agora é bonito. O crente em Jesus Cristo, seja em Portugal, seja no Brasil, ama falar inglês agora. E também eu sou o crente da comunidade tal, existem vários nomes que o crente gosta de ser, ou seja, o crente gosta de rótulo, o servo gosta de servir, o filho gosta de obedecer e o amigo de ser fiel, mas o crente gosta de ter rótulos. Por isso, Jesus diz para todos os crentes, inclusive para Satanás, em verdade eu vos digo, eu não os conheço, mas eu conheço os meus filhos amados, eu conheço os meus servos e eu conheço os meus amigos. Uau! Ou seja, o Senhor diz, eu não os conheço, mas você que insiste em ser só crente, você diz assim, Senhor, abra a porta. O Senhor diz, não os conheço. Você que insiste em ser crente diz assim, Senhor, nós frequentamos as reuniões da church, cantamos, dançamos, pulamos, bailamos, um show, foi um show. Ele falou, não os conheço. Você que ama ser crente, você diz assim, a nossa igreja fala inglês, a nossa igreja é internacional, a nossa igreja tem cultos transmitidos para todo o mundo. O Senhor diz, não os conheço. Você como crente diz assim, nós damos o dízimo, ofertamos, fazemos jejum, o Senhor diz, não os conheço. Os crentes falam assim, nós fazemos evangelismos, andamos 2 e 2 na rua, não os conheço. Os crentes dizem assim, por favor, Senhor, nós somos da igreja do pastor fulano, do apóstolo Beltrano, do reverendo ciclano, a nossa igreja nunca fecha. Isso não leva para o céu. Não leva para o céu. O Senhor diz, não os conheço. O Senhor diz, as pessoas, os crentes dizem, nós profetizamos no seu nome, expulsamos demônio, fizemos milagre. Não os conheço. Então Jesus diz agora para mim e para você que insistimos em querer ser crentes, mas não servos, filhos ou amigos, o Senhor diz categoricamente, não os conheço, afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. Você vai falar, mas por que eu estou praticando o mal? Porque é complicado, porque o crente, ele não entendeu que Jesus disse, que ele diz assim, Jesus diz, ao que vencer, eu vou dar tudo, mas aquele que não vencer, vai para o spa de Satanás, um lugar quente, agradável. Que pena, não? Porque o ser crente diz assim, eu conheço a palavra, mas não pratico. E a Bíblia diz, o crente acha que sabe tudo, que deve fazer tudo, mas não praticam, e além de não praticar, ainda amam a imoralidade. Ou seja,
O crente é aquele que é permissivo, ele permite tudo que é bonito, tudo que é engraçado, sem estar de acordo com a palavra do Senhor. Por quê? O Senhor sabe tudo aquilo que eu e você fazemos. Então, se você é um crente que não pratica, que tem uma religião vã, se você é um crente que acha que sabe tudo, mas continua praticando imoralidades, a Bíblia diz que você é um insensível. A Bíblia diz que você tem o coração pequeno. O crente que se rotula da igreja tal, da igreja X, da igreja Y, é aquela pessoa de coração pequeno, é aquele que tem medo de enfrentar situações, é aquele que não tem a capacidade de perdoar. O que é só crente, ele diz que tem uma fé, nos primeiros problemas perde a fé e começa a blasfemar com o Senhor. O crente com coração pequeno é aquele que acha que fala que tem fé, que crê, mas vive na incredulidade, porque ele é um insensível. O crente é aquele que ainda continua com as suas paixões carnais, ainda não matou a sua carne. Por quê? Porque ele continua insensível, ele não consegue ser servo, não consegue ser filho, não consegue ser amigo de Jesus. O crente é aquele que insiste em ter um caráter orgulhoso, continua a ser presunçoso, continua sem ter amor para a família. O crente é aquele que agride o pai, a mãe, o marido, a esposa. O crente é aquele que comete maus tratos, porque se é um servo, nunca vai fazer isso. Se é um filho de Jesus, nunca vai fazer isso. Se é um amigo de Jesus, nunca vai fazer isso, porque a sua prioridade é agradar o seu pai, ser servo do seu Senhor e estar junto com o seu amigo. O crente é aquele que tem um problema espiritual muito forte. Ele ama falsos ensinos, ele vê tudo que serve de uma religião para outra e tenta criar o seu próprio Deus. O crente é aquele que gosta de criar um evangelho à sua medida. E o Senhor Jesus disse: não os conheço. Para trás, vós que praticais o mal. Mas se você e eu somos servos, somos amigos, somos filhos do Senhor Jesus, nós vamos andar em sinceridade. Nós não vamos ter falsidade no nosso meio. Nós que somos servos, filhos e amigos, nós vamos ter o coração puro e verdadeiro, não vamos admitir fofocas e falsos julgamentos de pessoas cerca de nós, nós não vamos estipular julgamentos de outras pessoas sem ter uma base confirmada, nós não vamos aceitar suborno, as avarícias e os subornos não vão nos seduzir, nós vamos amar a pureza, nós vamos evitar tudo aquilo que quer nos chamar para a imoralidade e para a promiscuidade. Nós vamos perdoar sempre. O servo, o filho e o amigo sempre perdoa, porque ele tem a mente de Cristo. Ele não é um crente em Cristo, ele tem a mente de Cristo, ele serve a Cristo, ele é filho de Cristo e ele é amigo de Cristo. Ou seja, o verdadeiro crente, servo, o verdadeiro crente, filho, o verdadeiro crente, amigo, ele busca fazer sempre o bem. Em todas as suas atitudes, ele busca sempre honrar a Deus com as suas atitudes, busca glorificar a Jesus em cada detalhe da sua vida e busca valorizar o Espírito Santo quando fala, dando a entender. E o Senhor Deus diz assim: vocês que são servos, filhos e amigos, habitarão comigo por toda a eternidade. Vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Isso é lindo, lindo, lindo. E ainda diz o Senhor Jesus: não continuem egoístas. O servo egoísta, o crente egoísta, não seja um crente egoísta. Pare de rejeitar a verdade. Sigam a minha justiça, diz Jesus. Jesus continua a dizer para os crentes que continuam ainda a julgar as pessoas: não julguem os meus servos, não julguem os meus filhos, não julguem os meus amigos, porque com a medida que você os julga, eu os julgarei. Perdoe, porque se você não perdoar, eu não vou te perdoar. O Senhor Jesus diz: vença todas essas dificuldades que você está tendo, seja uma dificuldade mental, espiritual, de caráter, para buscar e matar a sua carne e buscar no batismo, na morte diária, ser parecido comigo. É isso que o Senhor Jesus quer de nós, porque o Senhor Jesus diz: eu tenho uma riqueza tremenda para você. Eu sou rico em tolerância, eu sou rico em paciência, eu sou rico em bondade. Então, a você crente que não é servo, a você crente que não é filho, a você crente que não é amigo, arrependa-se já, diz o Senhor. Pare de ser religioso, pare de ser
servo, seja um servo fiel, seja um servo amado, seja um filho amado, seja um amigo leal, porque tudo que você fizer nesse sentido, você ficará perto de mim. Não esqueça, no céu não há templo, no céu não há igreja, no céu só há lugar para servos, no só há lugar para filhos, no céu só há lugar para amigos. Aqueles que me amam estarão comigo por toda a eternidade. Que você possa terminar esse ano fazendo uma análise. Será que eu sou crente? Ou só sou servo? Será que eu sou crente ou eu sou filho? Será que eu sou crente ou eu sou amigo de Jesus? Pare, pense, recicle, que ainda dá tempo. Temos um tempo de algumas horas para reciclar, pedir perdão, perdoar pessoas, liberar perdão e a partir desse momento virarmos eternamente servos fiéis, amigos totalmente comprometidos com o Senhor Jesus e filhos amados do nosso querido Jesus. Deus te abençoe. Essa última palavra de 2023 e que em 2024, depois de amanhã, vamos ver o que o Senhor tem para nós. Deus te abençoe no nome de Jesus. Seja muito feliz. É o que eu mais desejo para você. Amém.